duas questões problemáticas da fala do Peninha. Primeiro, a reprodução deste preconceito em relação à sociedade brasileira, que não lutaria pelas coisas, que seria um agente passivo da história. Isso é falso. Tá? E segundo, que os nossos militares são legalistas. Não são. Não são. Eu digo sempre, os nossos militares só sabem fazer duas coisas, pintar meio fio e tramar golpe. É isso que eles fazem. Porque de resto, eles não sabem fazer. Ditadura! Ditadura! Tem gente que tá com saudades do cacetete. Baixa o cacete! Baixa o cacete em quem quer a volta dos milico! Este é um país que vai pra frente. Agora começou gritando, Mas mano. é o seguinte, né? Vivemos numa democracia. Então a gente tem que respeitar tudo que é tipo de opinião. Tem gente que quer a volta da ditadura. Tem isso, tá? Pra quem não conhece o rolê, eu acho que todo mundo conhece, mas vai que não, né? O Peninha tem essa pegada engraçadão aí, ele é engraçadão, tá? E até de vez em quando, nessas dele tentar ser engraçadão aí, enfim, ele comete algumas coisinhas assim. Bom, deixa pra lá, né? Qualquer coisa pergunta aí pra Eduardo Strebe, né? Que é repórter aqui no Rio Grande do Sul. Estamos certos, cara. O cara tá com a dita mole. Ele tá louco pra estar com a ditadura de novo. KKKK. Nossa, hein? Essa piada aí, ela é vetada pra quem tem menos de 50 anos, tá? E olha que eu sou o velho aqui do rolê, mas bora lá. Então pode vir pegar no cacetete aqui, eu te empresto um cacetete. Falando sério, né, meu chapa? Brasil nessa turbulência, Brasil nesse... Turbulência não, né, cara? Porque não tem nem forças pra ter uma... Nessa coisa nebulosa, turva, que olha pra frente, pelo amor de Deus, olha pra trás também é estranho, olha pro lado, né? Aí tem neguinho, pela volta dos militares, intervenção militar já. Porra, cara, muito democraticamente eu sugiro dar porrada nos caras, porque os caras gostam de repressão, gostam da coisa dura, gostam de cacetete. Então é o seguinte, meu chapa, quem pede isso nem sabe quem é o Exército Brasileiro, qual é a real do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é e sempre foi legalista, tem uma tradição legalista. O Exército Brasileiro só saiu da caserna para dar golpe e derrubar regime constitucional quando a sociedade civil brasileira, amorfa, sem coragem, sem culhão, foi lá instigar os... Nossa, agora... Aí eu vou ter que parar, porque nem começou. Porque até então ele tava de piadinha e truísmo, né? Porque dizer que a gente não deve pedir a volta da ditadura é que nem dizer que o sapo sapeia, que a maré mareia, né? Então tá. Agora que ele começou a falar, ele vem com que o nosso exército sempre foi legalista. Isso é mentira. Mentira. Tá? Eu não vou dar spoiler, porque eu acho que ele vai falar outras coisas na sequência. Sobre a origem do nosso exército. Eu, por sorte, já li, talvez, o principal livro do Peninha da história do Brasil. Tá? Já usei em sala de aula, é um livro muito bonito sobre a história do Brasil, e sei mais ou menos o que ele vai falar, eu imagino, né? Porque como eu li o livro, estou vendo o vídeo, a menos que ele tenha mudado de opinião entre escrever o livro e gravar esse vídeo, eu li o livro, então eu imagino que ele vai falar daqui pra frente. Mas assim, primeiro ponto, tá, gente? O exército só interveio quando foi chamado a intervir, né? Por essa sociedade amorfa, essa sociedade aí, né? Essa coisa ralé, essa gente marrom, né? Só falta ele dizer isso. Isso pra mim é vira-latismo. O povo brasileiro, gente, sempre se organizou e lutou. Não é porque nós não tivemos um processo revolucionário de abrangência nacional ou uma grande luta generalizada no Brasil pela independência que nós somos um povo pacato que aceita tudo. Não é bem assim. O Brasil é um país continental. A gente tem que olhar as especificidades dos nossos processos históricos, e quando a gente olha essas especificidades, nós vamos perceber que sempre houve luta, sempre houve resistência. O Brasil nunca aceitou tacitamente nada. Então a nossa sociedade não é isso. Uma sociedade que não tem coragem de tomar as rédeas do seu destino e fazer o que quer, como o Peninha começa insinuando aqui. Não é isso, tá, gente? Todo golpe de Estado precisa da participação militar. Ou é organizado pelos militares, ou os militares são cooptados, ou no mínimo parte dos militares tem que ser cooptada. Por quê? Porque o Estado detém o monopólio da violência e o aparato de repressão. Portanto, para você tomar o poder num golpe de Estado, tá? Ou seja, para você sustentar uma transição de poder que não seja pela ordem vigente, isso é um golpe, você precisa de que aqueles que têm as armas estejam envolvidos para segurar a bronca mesmo.
Porque mesmo que nenhum tiro seja disparado, e isso pode acontecer, como foi em 64, como foi com Dilma, é necessário que o aparato institucional de aplicação da violência monopolista de Estado esteja de acordo com o que está acontecendo. Se não na sua totalidade, pelo menos na sua parte. Pelo menos de maneira significativa de uma das suas frações. Porque o poder ele precisa de sustentação material. Tá? Então, assim, todos os golpes, não é só no Brasil, vão ter a participação militar. Seja da organização, seja do desfecho, seja da cumplicidade, seja qual for. Seja qual for. Então, assim, tem dois erros nessa primeira fala dele que já é problemática. Chamar o nosso exército de legalista não o é. Tá? Isso é objetivo, gente. Quando a gente olha a história republicana brasileira, que é relativamente recente, veja a quantidade de golpes. A República nasce de um golpe de Estado. Militar. Ah, mas havia uma postura legalista, o próprio Deodoro era um monarquista. Vai haver disputa política interna, sempre, em qualquer golpe. Mas se o golpe foi dado é porque a ala golpista se sobressaiu. Então nós vamos ter golpe com o Deodoro, depois nós vamos ter golpe no Deodoro, né? Dessa vez não foi exatamente um golpe militar, mas contou com o apoio militar, porque afinal de contas o Floriano era também um militar, né? Então vai ter golpe no Deodoro, vai ter golpe no Deodoro. Depois nós vamos ter outro golpe em 30. Os militares não estavam fora do que aconteceu em 30. Né? A ligação do Vargas com os militares, a chancela militar, os militares estavam envolvidos em 30. Né? Então nós vamos ter 30, nós vamos ter 32. Depois nós vamos ter o autogolpe do Vargas, também com o apoio dos militares. Sempre houve apoio dos militares em todos os golpes que nós tivemos no Brasil. Nós vamos ter de novo um processo golpista em 61. Já havia uma articulação golpista que levou o Vargas ao suicídio. 61 foi o último momento de nós termos alguns legalistas. Nós vamos ter no nosso exército é recente. Tá? É relativamente recente. Tá? Deixa eu falar isso mais para adiante. Mas nós vamos ter alguns momentos. Primeiro vão ser os anos 20, que vai ser a primeira caça às bruxas no nosso exército, onde os comunistas vão ser expulsos. Depois nós vamos ter os anos 60, que vai ser onde os legalistas vão ser expulsos. Então, dos anos 60 para cá, o que sobra nas nossas Forças Armadas, basicamente, são os golpistas, mais alinhados à Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos. Tá? Nós vamos trocar bem cedo no nosso exército a influência francesa do positivismo, que vai estar por trás da proclamação da República e do golpe do 15 de novembro, por uma influência estadunidense nas questões militares, que se mantém desde antes da ditadura 64, mas se consolida ao longo da ditadura 64 e é assim até hoje. Então, duas questões problemáticas da fala do Peninha. Primeiro, a reprodução deste preconceito em relação à sociedade brasileira, que não lutaria pelas coisas, que seria um agente passivo da história. Isso é falso. Tá? E segundo, que os nossos militares são legalistas. Não são. Não são. Eu digo sempre, os nossos militares só sabem fazer duas coisas, pintar meio-fio e tramar golpe. É isso que eles fazem. Porque de resto, eles não sabem fazer.